Yuri, abre teu microfone, por favor. Señor Jesús, querido Maestro de amor, querido guía, te pedimos, Señor, que en este día en que empezaremos a estudiar tu Evangelio de luz, que nos ayude, Señor, a calmar nuestras mentes, que nos ayude, Señor, a dejar nuestras preocupaciones de lado, que nos dé serenidad, calma, para que podamos, Señor, entender tu Evangelio, para que podamos recibir la luz que nos llega siempre con estos enseñamientos, con todos estos mensajes, Señor, de amor que recibimos de ti, de estos queridos benefactores. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestro día a día, que nos ayudes, Señor, a enfrentar las pruebas y las dificultades, que nos enseñes, Maestro, a ser humildes, a seguir tu ejemplo, a quitarnos, Señor, el velo del orgullo y del egoísmo, para que podamos seguir tus pasos, para que podamos, Señor, poner en práctica tu Evangelio, para que podamos finalmente ser felices. Enséñanos, Señor, a ser fuente de luz para todos nuestros hermanos que cruzan nuestro camino, para siempre tener palabras de bondad, de calma, de reconforto, para todos aquellos que sufren, Señor, para todos aquellos que aún no te conocen y que no conocen tu Evangelio. Ayúdanos a ser el ejemplo. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos cada vez más en la fe, aumentar nuestra voluntad, a sacar nuestra fuerza, Señor, de ti, porque tú eres fuente, tú eres pan, tú eres luz, Señor, para nuestros corazones. Quédate con nosotros, Señor, hoy y siempre. Y agradecemos a nuestros queridos benefactores que nos acompañen hoy, que nos intuyan, que nos envuelvan con su amor, que vayan a todas las casas de los que están presentes el día de hoy y aquellos que no pudieron acompañarnos. Y que podamos todos nosotros, encarnados y desencarnados, recibir los enseñamientos de nuestro querido Maestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, queridos benefactores. Que así sea. Então, vamos lá. A Vânia, lê o primeiro texto, por favor. Sim. Humildes de espírito. Homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Generaliza-se o mal-estar. A quem inculpar, senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem muita benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação.
Não esqueçais que tal estado de coisas é sempre sinal certo de decadência moral. Quando o orgulho chega ao extremo, tem-se um indício de queda próxima, porquanto Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem sob os golpes de que, quando em quando, lhes desfere no orgulho para os advertir. Todavia, em lugar de se humilharem, eles se revoltam. Então, cheia a medida, Deus os abate completamente, e tanto mais horrível lhe é a queda, quanto mais alto hajam subido. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem, apesar de tudo. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas a par da eternidade. Dir-te-ão que, lá, o maior é aquele que haja sido o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da sua autoridade, ver-se-ão reduzidos a obedecer aos seus servos, que finalmente a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Adolfo, Bispo de Argel. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Obrigada, Vânia. Adriana gostaria de ler o segundo texto, por favor? Adriana Franz. Sim. Humildes de espírito. A humildade é um ingrediente oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Amealharás recursos amoedados a mãos cheias. Entretanto, se não te dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus, em breve converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido à afeição de teu próprio cárcere. Receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente da crueldade, por favoreceres a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo na prática da injustiça. Erguerás teu nome no pedestal da cultura. Contudo, se não te inclinas à sabedoria divina, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa te arrojarás ao chavascal da mentira, angariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água que lhe fecunda as entranhas em dádivas de verdura. E o próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força criadora. Não desdenhes servir,
aprendendo com o Mestre Divino, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação. E serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente eu ia falar em francês, gente, desculpa. Se descerrarão as portas do céu. Emmanuel, Plantão da Paz, Francisco Cândido Xavier. Obrigado, Vânia. Obrigado, Adriana. Obrigado, Yuri. Muitas vezes, né, acho que é interessante eu gostaria de começar simplesmente falando, né, que às vezes a gente volta a alguns temas e na verdade esses temas são essenciais porque o nosso trabalho no Evangelho, né, é um trabalho de, digamos, meditação. É preciso que certas coisas, né, possam ir sendo elaboradas na nossa alma. Para nós espíritas, a humildade não é mais um conjunto de regras de aparência, né? Muitas vezes, vindo de outras religiões, nós adquirimos esse hábito de achar que a humildade é um conjunto de regras, é um jeito de falar, é um jeito de se apresentar aos outros. Mas nós podemos, né, esconder um profundo orgulho na aparência de humildade. Nós sabemos disso, né? Então, para nós, a humildade é algo que merece uma reflexão mais profunda. Ela não seria e não teria essa importância se ela não fosse uma lei da vida. Então, nós não estamos falando de comportamento simplesmente, mas de uma lei profunda da vida. E é interessante que Emmanuel, na primeira frase, né, primeiro a gente vê no texto do Bispo Adolfo toda a análise que ele faz da situação, e isso ele fala a situação atual na época dele, né? Ele fala já o mal-estar é generalizado, e a gente percebe que isso continua mais que nunca, né? O mal-estar é generalizado, e ele é fruto do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa idolatria, né? Do que brilha, do que tem poder, do que tem dinheiro, e da desvalorização daquilo que é nobre, daquilo que realmente tem raízes, né, espirituais. Então ele fala: as desgraças que se acumulam sobre vós são o produto das vossas escolhas. E Emmanuel vai nos dizer na primeira frase, né, que a humildade é esse ingrediente, como é que ele fala? A humildade é um ingrediente oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Eu achei isso de uma extraordinária profundidade, porque nós podemos conquistar coisas pela inteligência, nós podemos ser pessoas de ação e desenvolver coisas importantes no mundo, nós podemos conquistar poder, nós podemos influenciar pessoas, nós podemos aprender ciências difíceis, complexas, ou criá-las, né? Nós podemos manipular multidões, né, usando os recursos hoje em dia da psicologia, da propaganda. Enfim, nós podemos decidir futuro de nações, e a nossa sensação de poder é muito grande, principalmente em função de tudo que nós desenvolvemos como ciência, como técnica, como métodos. E aí ele diz: mas sem esse ingrediente oculto, tudo pode amargar, né? O pão da vida pode amargar na boca. E é como se ele dissesse: enquanto nós não entendermos, né, que nós podemos ter poder, mas é preciso reconhecer a origem deste poder. Nós podemos ter inteligência, mas é preciso reconhecer a origem dessa inteligência. Nós estamos operando sobre um mundo que não é nosso, nós estamos fazendo coisas sobre um mundo que nós não criamos.
nós estamos decidindo o que comer e o que não comer para um corpo que não nos pertence, nos foi dado. Nós achamos, né, que podemos decidir as coisas pelos outros, mas as pessoas não nos pertencem, né? Nós não as criamos. Então, a humildade, eu não vou entrar propriamente na questão da discussão do conceito, mas é interessante que a gente passe, né, alguns minutos da nossa noite de hoje refletindo sobre o que é esse ingrediente oculto. Né? Por que que ele é um ingrediente oculto, né? Sem o qual tudo que nós fazemos acaba estragando, né? A gente sempre acaba com o gosto amargo das decepções, dos fracassos, das nossas grandes realizações que acabam em poeira, das grandes fortunas que acabam em nada porque você vai deixá-las, né? Das grandes disputas de herança que terminam em vazio e tristeza e amargura. Então, o que é esse ingrediente oculto com o qual o pão da vida não amarga na boca, né? Com o qual a vida vale a pena ser vivida e nós nos alimentaremos realmente, né? Se nós tivermos esse ingrediente. Então, acho que vale a pena que a gente faça uma reflexão sobre esses elementos, né? Tem muita coisa aí, então abrimos a palavra para que nós tenhamos mais participações. Oi, Val. Gostei muito do que você falou no começo, que a humildade não é um conjunto de comportamentos, né? Ela é uma virtude. Então, como toda virtude, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser meditada, né? E não, porque é um trabalho, faz parte, é uma das virtudes do nosso trabalho, da nossa reforma. E aí, hoje, lendo esse texto, eu estava pensando em algumas humildades que, às vezes, a gente esquece, né? Porque quando a gente fala em orgulho, não sei vocês, mas é fácil pensar numa pessoa orgulhosa, nos nossos orgulhos pelos poderes materiais, pelos poderes, né? Mas existe o orgulho intelectual, por exemplo, de achar que porque eu li mais, eu sei mais, então eu detenho a verdade, né? A gente tem muitos momentos desse na vida e a gente vê muito isso. E esse orgulho também com os filhos, que eu tenho pensado muito nisso, né? Eu tô orgulhosa de você. Que orgulho é esse? Não é um orgulho também um pouco que, então, se você é melhor, se você se destacou, é porque eu sou uma melhor mãe. Isso é orgulho, né? Será que eu consigo ver as capacidades que eu vejo na minha filha, eu consigo ver na filha do vizinho também? Ou será que eu só vejo na minha porque é o meu orgulho de mãe falando? Então, eu acho que são todos essas reflexões, né, que a gente pode levar um pouco além quando a gente fala que ser humilde é uma virtude, é um aprendizado que a gente vai fazendo, né? E eu acho que a primeira pergunta seria, eu tenho orgulho do que na vida? Quais são os meus orgulhos? Do que eu me orgulho como pessoa, né? Também me chamou muita atenção essa primeira frase do Emmanuel, né? Eu falei, gente, o que a gente tá... Porque o pão alimenta, né? É um alimento que está na tua boca, e o que faz que ele fica amargo? O que faz que ele fica amargo? E o que faz que ele não fica amargo, né? E aí eu me lembrei, só para terminar, de uma história que eu vi uma pessoa contando sobre uma história, né? De um pianista que tocava muito bem, e as pessoas aplaudiam muito, e às vezes quando as pessoas começavam a aplaudir demais, ele saía do palco, e as pessoas achavam estranho isso. Um dia perguntaram para ele por que ele fazia isso, né? Que parecia meio arrogante, ele saía do palco no meio dos aplausos. Aí ele falou assim, eu faço meu trabalho de pianista, eu estudei, eu trabalho, e eu mereço os aplausos, mas a música, ela passa por mim, ela não vem só de mim. A beleza da música, a beleza da melodia, ela vem de outro lugar. Então, não sou só eu que mereço. A partir de um momento, os aplausos não são mais só para mim, são para essa força maior que toca as pessoas e que não é minha, né? Que vem, então a gente poderia vir que vem de Deus, né? Esse divino que vem com a música não pertence a ele, esses aplausos.
Então, esse gesto que ele fazia de sair era, na verdade, um gesto de humildade, para dizer, a partir de agora não sou mais eu, agora é ele que vocês estão aplaudindo. Mas que era mal entendido, né, pelo público. Mas eu acho que dá um pouco dessa ideia de quanto que todos os recursos que a gente tem não nos pertencem, né? Nossa inteligência vem de Deus, e mesmo o dia que a gente tem, né? Cada momento que a gente tem de aprendizado, ele vem de Deus, ele existe, ele sempre está presente, e é ele que merece todos os aplausos. Então, para começar, para esquentar. Perfeito, Val, obrigado. Adriana? Oi, gente, tudo bem? Deixa eu voltar também nessa coisa interessante que o César falou no começo, que a Val ressaltou também, a questão do comportamento, né? Então, eu acho que, para mim, esse ingrediente, né, oculto aí, a humildade, eu acho que muitas vezes a gente confunde um pouco humildade com subserviência, né? E eu acho que a gente, às vezes, querendo ser humilde, às vezes a gente pode se depreciar, ou então, eu acho que essa subserviência e se depreciar não é um significado de humildade, né? E também essa questão do segundo texto, né? Quando ele fala de quando a gente se acha mais, né, essa questão do orgulho, quando a gente se acha mais que o outro, né, que às vezes a gente se compara com os outros e a gente se acha mais que os outros, né, essa soberba, né, que também é um problema, né. Então, acho que a gente, para ser humilde, que na verdade seria um comportamento, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Eu acho que para a gente ser realmente humilde, a gente tem que aprender a se conhecer. Eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque se a gente sabe exatamente a posição que a gente está na nossa evolução, né? A gente não vai se achar melhor que o outro, a gente não vai ser soberbo, né? E a gente também não vai se achar inferior aos outros, porque isso não é também, se depreciar não é uma humildade. Eu acho que o autoconhecimento, quando a gente aprende a saber aonde a gente está, a gente pode ajudar os que ainda estão, aprendam, têm menos conhecimento que nós, a gente pode pegar esses daí pelas mãos e ajudá-los, né? E a gente pode ter a humildade, né? A gente pode aceitar a ajuda dos outros e ainda pedir a ajuda dos outros, né? Dos que estão mais avançados que nós. Então, quando a gente entende o degrau que a gente está na evolução, é mais fácil. Eu acho que esse autoconhecimento vai ajudar a gente a ter essa humildade, né? Porque aí a gente não vai julgar aquele que está ainda mais, não vou dizer inferior, não sei que palavra usar. Que está num degrau abaixo da gente, né? A gente não vai julgar essas pessoas, então a gente vai ser mais tolerante, a gente vai ser mais paciente, né? E a gente não vai se achar mais que ninguém, e a gente vai poder aceitar a ajuda daqueles que estão um degrau acima da gente. Então, eu acho que esse autoconhecimento, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Mas para fazer esse autoconhecimento, a gente tem que ter coragem, né? Ter vontade de fazer, e a partir do momento que a gente sabe onde a gente está, a gente vai poder trabalhar o nosso aperfeiçoamento, né? Trabalhar, fazer a nossa reforma íntima. Então, acho que esse autoconhecimento é um ingrediente muito importante para a gente poder aprender a ter humildade. Perfeito, Adriana, obrigado. Então, vamos lá. A Adriana falou de autoconhecimento, e André Luiz, no livro Sinal Verde, ele fala exatamente a mesma coisa, né? Numa das lições, né, na verdade, a lição número 26, ele fala em torno da felicidade.
Ele diz, estude a si mesmo, entendendo que o autoconhecimento traz a humildade, e que sem a humildade é impossível ser feliz. Então, é a partir do autoconhecimento que a gente, né, que a gente se desenvolve a humildade, porque a gente sabe se posicionar na vida, diante dos que nos cercam e diante da grandeza de Deus, diante da grandeza da criação, diante da infinidade, né, da natureza, do universo. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue se posicionar, né, Estudo da sexta foi isso, né? então, no estudo da sexta a gente falou muito sobre isso, né, sobre o que somos nós diante da imensidão do universo, né, e então quando a gente se conhece, a gente vai desenvolver a humildade, e a humildade vai ser a base da nossa felicidade. A gente está aqui, todo mundo está correndo atrás da felicidade, mas está correndo atrás da felicidade no lugar errado. A gente quer ser feliz. E a gente só vai ser feliz quando a gente deixar de comer o pão amargo, né? Porque enquanto a gente estiver correndo atrás da felicidade no lugar errado, o pão vai amargar na boca, porque a humildade não vai estar ali. Então, a humildade é a primeira virtude, né, a ser desenvolvida. Como a Val disse, humildade é virtude, e é a primeira delas a ser desenvolvida. Então, quando Jesus falou, né, das bem-aventuranças, e ele falou, bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. Então, porque é deles o reino de Deus, né, Jesus disse. E essa foi a primeira bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Não tem como herdar o reino de Deus sem sermos humildes. Então, essa é a primeira virtude a ser desenvolvida. E essa virtude vai ser desenvolvida quando nós soubermos nos posicionar, né? Qual é a nossa posição na criação. Que somos filhos de Deus, mas somos muito pequenos, somos nada na criação. Somos seres ainda em desenvolvimento, em aprendizado, que foi o que a gente estudou na sexta-feira. Então, essa é a humildade, é a virtude a ser desenvolvida primeiramente, depois, a partir dela, vem as outras, porque depois Jesus, ele foi, né, no Sermão da Montanha, foi falando sobre as outras bem-aventuranças. Então, a primeira é o pobre de espírito. A segunda, bem-aventurados os que choram. Não tem como chorar se a gente não é humilde. Só choram os humildes. A terceira virtude, ele diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Só é manso e pacífico aqueles que sabem chorar, aqueles que sabem ser humildes. A quarta, bem-aventurados os justos. Depois ele disse, bem-aventurados os que são misericordiosos. Todas as outras virtudes das quais Jesus foi falando nas bem-aventuranças não se desenvolve se nós não desenvolvemos a humildade. Então, aquele que é misericordioso só sabe ser misericordioso quem é humilde, quem é justo, quem é manso. Depois o sexto é bem-aventurados aqueles que são puros de coração. E a sétima bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos. Então, a humildade, ela é a base para que todas as outras virtudes se desenvolvam. Então, esse trabalho, né, de desenvolver a humildade, isso vem através do autoconhecimento, quando a gente entende que a gente não é nada e que a gente tem muito ainda para caminhar. E se Sócrates disse, eu só sei que nada sei, né? Com tudo que ele sabia, e ele, na humildade dele, ele disse, eu só sei que nada sei, quem somos nós? Nós não sabemos nada. Então, é quando a gente se reconhece, né, pequeno, quando a gente se reconhece diante da imensidão do universo, a gente se reconhece pequeno, nós vamos desenvolver a nossa humildade, né? Então, é a primeira virtude a se desenvolver para que as outras possam ser desenvolvidas após, né? Então, é um trabalho muito sério esse que a gente tem que fazer, né?
E só basta olhar para a natureza e ver, né, o quão pequeno nós somos. E a gente vai trabalhando nessa virtude, porque a gente sabe reconhecer que nada sabemos e que nada podemos. Muito bom. Nós temos no Evangelho algumas frases que às vezes parecem se contrapor, né? Por exemplo, Jesus vai nos dizer, brilhe a vossa luz. E ele nos convida ao mesmo tempo à humildade. Então, existe aí, né, nós temos uma necessidade de análise nisso. Quando ele disse, brilhe a sua luz, né? Ele não disse, brilhe às custas dos outros, apague a dos outros para que você brilhe, né? Ele disse, brilhe a sua. Então, faça você o esforço de ser o melhor que você pode e desempenhar o melhor papel que você pode na criação. E não fazer isso, né, é trair o amor de nosso Pai. Então, há um paradoxo na questão da humildade. Eu só posso ser humilde sendo o melhor que eu posso ser. E quando eu sou o melhor que eu posso ser, eu reconheço ao mesmo tempo que aquilo que eu sou é muito pequenininho, perto da grandeza do Pai, perto da grandeza do universo. Mas se eu não for o melhor que eu posso ser, eu estou traindo o amor de meu Pai. E eu estou traindo as expectativas que ele tem sobre mim. Mas por que a humildade, né, é esse ingrediente mágico, né, do nosso crescimento? Porque eu não posso encher um balde que eu acredito que já está cheio. Então, eu não posso aprender quando eu acho que eu já sei. Eu não posso melhorar quando eu acho que eu já sou bom. Eu não venho mais nesse evangelho porque é sempre a mesma coisa, a gente escuta sempre a mesma coisa, né? Então, sim, nós vamos escutar por 20 anos e não vai resolver, porque o trabalho é de séculos, né? Para que a gente possa aprender e incorporar uma nova virtude. Se eu não começar ouvindo, lendo, repetindo, né, como uma criança no primário, eu nunca vou chegar a ser mestre. Então, eu não posso melhorar. Por que o autoconhecimento é essencial? Porque quando eu entendo quão miserável eu sou, eu aceito a riqueza do meu Pai. Mas, ao mesmo tempo, eu aceito que eu sou filho dele e ele me deu capacidades que eu preciso desenvolver. Então, eu não posso, talvez, ser o brilho da humanidade, mas eu posso ser o brilho da minha família, dos meus amigos, eu posso ser aquela pessoa que é o auxílio daqueles que estão perto, né? Eu posso ser a palavra amiga para aqueles que precisam de mim, eu posso não ser o gênio do século, mas o pouco que eu aprendi eu posso partilhar, né? Então, às vezes, a gente, a título de ser humilde, fecha a boca, e não abre a boca porque quer ser humilde, né? Então, a gente está traindo os talentos que o Pai nos deu, né? Então, a título de ser humilde, eu não faço. Eu não vou começar nada, porque as pessoas vão dizer que eu quero aparecer, e que elas digam o que elas quiserem dizer, né? Se você sabe o que é certo, faça, né? Então, a gente não pode temer brilhar, mas a gente já não brilha mais para os outros, nem para si mesmo, é simplesmente eu sou o melhor que eu posso ser. Eu sei, eu falo, eu não sei, eu calo. Eu sei, eu ensino, eu não sei, eu aprendo. Né? Eu estou diante de alguém que sabe menos que eu, que quer aprender, eu ensino. Eu estou diante de alguém que sabe mais que eu, e eu quero aprender, eu me calo. Então, a humildade é esse paradoxo constante entre brilhar a nossa luz e silenciar e aprender. Né? Entre ser o melhor que nós podemos ser, em face daqueles que ainda não são, né, e não alcançaram o que nós alcançamos, mas ser extremamente humilde diante da grandeza do nosso Pai, diante da qual nós não somos mais do que pequenas formigas. Né? Então, é bonito isso, porque é um paradoxo. Né? Eu não posso crescer se eu não reconhecer, se eu não tiver humildade.
Eu não aprendo se eu não tiver humildade, porque eu acho que eu já sei. Né? Eu não mudo, eu não melhoro, porque eu acho que eu já sou bom. Então, o autoconhecimento é saber exatamente quem nós somos, o que é que nós precisamos, né? E a gente aceitar que está num mundo que, né, as pessoas às vezes vão nos entender, às vezes vão não nos entender. E se você recuar por causa disso, você não avança, você não vai a lugar nenhum nunca. É reconhecer que a gente tem limitações, mas não deixar de agir por causa disso, né? E sempre sabendo qual é a nossa posição. Acho que um exemplo disso é Kardec, né? Se Kardec tivesse se calado e não tivesse feito o trabalho dele, a gente não teria a obra de Kardec, mas ele sempre manteve a humildade, né? Sempre manteve como um colaborador de Jesus, do Cristo, né? É sempre humilde, né? Ele veio... Mas ele foi criticado, como todos aqueles que fazem são, né? Então, alguns diziam que ele estava se beneficiando da doutrina, quando, na verdade, ele tirava do próprio bolso para poder publicar as coisas. Outros diziam que ele queria aparecer. Outros diziam que ele centralizava tudo nele, né? E é isso, não tem jeito. O Chico Xavier foi a mesma coisa. Quando ele resolveu usar peruca, saiu artigos em jornais dizendo que humildade é essa. Ele quer usar peruca. Né? Assim, e não adiantava, né? Porque ele explicou, né? As madames vêm, me beija careca, fica tudo cheia de batom, né? E eu não, como é que eu faço, né? Aí elas vêm tirar foto e sai as fotos com minha cabeça tudo cheio de batom, né? Outras vezes ele falava, é o frio, né? De Uberaba, de Pedro Leopoldo, eu preciso usar alguma coisa na cabeça. E se fosse simplesmente o desejo dele de usar uma peruca, qual que era o problema? Tudo o que ele fazia ninguém notava, né? Essas pessoas iam para os jornais escrever porque ele resolveu usar peruca. Então, é complicado, né? A gente vive, é um paradoxo. Agora, ele parou? Não, ele continuou. Ele ficou chorando? Não, lógico que ele deve ter se chateado, mas ele continuou fazendo, né? E nós estamos longe de se comparar com Chico, com Kardec, né? Quem somos nós? Mas na nossa pequenez, se a gente não brilhar no cantinho do mundo que nos cabe, as trevas vão tomar conta, porque você às vezes tem os grandes faróis, mas às vezes são os vagalumes que iluminam o caminho. Né? Então, nós talvez não sejamos, né, por muito tempo os grandes faróis, mas nós podemos ser o vagalume no caminho de alguém. Agora, eu não vou, né, a gente não pode se negar a ser o melhor que a gente pode ser, para fazer de conta que é humilde, porque aí é não ser humilde. Né? Então, também é ser orgulhoso, não é? Pessoa que não age para não, com medo de críticas, com medo do que os outros vão dizer, né? Você está sendo orgulhoso, exatamente. Porque você tem medo da opinião dos outros, né? Então, o que é mais forte? A opinião dos outros do que a tua boa ação? E qualquer coisa, e é isso, né? Então a gente é muito delicado, né? As múltiplas formas de nós sermos orgulhosos e as múltiplas formas de sermos humildes. Às vezes a forma de ser humilde é realmente fazer o melhor, é ser aquele que nós podemos ser. E às vezes é realmente calar e ouvir e aprender, né? Então, quando a gente tem essa postura, a gente cresce, porque eu aprendo quando eu não sei, eu ensino quando eu sei. E aí a gente faz o processo de colaboração da vida. Né? Então, é um processo de crescimento para todo mundo. Né? É interessante, eu lembro, né? Fiquei um tempo fora do espiritismo, mas comecei muito cedo e trabalhei muitos anos numa grande casa espírita, né? E eu era responsável lá de uma boa parte do trabalho com as crianças. E eu lembro, assim, é muito interessante, né, porque a gente tinha uma casa muito organizada, né, o nosso presidente era um gênio da organização, nunca encontrei alguém que fosse tão, realmente era impressionante, assim, ele tinha uma mente algorítmica,
e era impressionante, tudo funcionava muito bem. E aí eu lembro, né, lembro de um senhor que chegou, era um ricaço lá da cidade, né, ele começou a frequentar tudo, né? E aí um dia ele falou, poxa, Francisco, você poderia deixar comigo a administração e cuidar só da parte espiritual. Então, assim, a pessoa chega, já está tudo funcionando, tudo em ordem, né? Então, a pessoa não fala, me dá uma vassoura para eu varrer, né? Então, assim, é a atitude, né? Você chega num lugar, né? Você chegou na casa, aprenda as regras da casa, né? Como ela funciona. Eu chego na casa da Adriana e começo a dizer para ela, olha, esse jeito que você cozinhar, você podia fazer de outro jeito. Escuta aqui, ó, vem cá que eu vou te mostrar. Mas a casa é dela, né? Então, e eu lembro, assim, né, de gente chegar lá, essa creche podia funcionar assim, podia funcionar assado, né? E eu era, né, um poço, ainda sou, né, de arrogância, né? E eu falava, mas onde é que você estava quando a gente organizou isso aqui? Né? E por onde você vai começar? Porque você quer começar pela gerência do lugar, né? Vem trabalhar, pega na vassoura. Né? E é óbvio, né, que eu não devia falar isso, porque era uma baita arrogância da minha parte, mas eu não sou o Chico Xavier, né? Eu também estou aprendendo. Então, um dia eu chego lá. Mas, às vezes, tem pessoa que precisa ouvir. Né? Porque E aí, bom, né? Alguém tem que falar. E perder a amizade, né? Porque eu perdi várias. Então, assim, mas com o tempo você vai aprendendo que isso é besteira, não adianta falar nada, que as pessoas são como elas são, que eu mesmo, né, demorei muito para ver, né, que isso era besteira, era mais arrogância minha do que realmente... né, a gente escuta e fala, meu irmão, realmente, você tem razão, a gente poderia melhorar o trabalho aqui, a gente sempre pode melhorar, né? Mas é isso, né? E agora, pelo menos a gente não parava, né? Porque às vezes as pessoas param, né? Você é médium, né? Recebe uma crítica, e aí você, então eu não vou mais produzir. Você está promovendo alguma coisa, alguém faz um comentário, e você, então eu não vou mais, eu não vou aparecer mais. Aquilo que ele falou, eu acho que era para mim, então eu não vou mais. Né? Às vezes a pessoa não está nem pensando em você, né? Aquelas duas senhoras, né, que o Chico conta, que foram numa palestra e o rapaz começou a enumerar os vícios, né? O palestrista começou a enumerar os vícios e as duas senhoras, muito encantadas da sua palestra, nossa, isso mesmo, olha, ele tem, né? Olha como ele está, nossa, que perfeito, é isso mesmo, né? E aí, num certo momento, ele fala, né? E as pessoas que fumam, né? Mas agora, por que ele está implicando conosco? Né? E aí elas já ficaram bravas, né? E levantaram e foram embora. Então é isso, né? Ninguém está implicando com ninguém, né? Ele estava simplesmente enumerando lá as coisas que ele achavam que eram problemáticas, né? Agora, o trabalho da humildade, e paro por aqui, né? É aprendizado, nós não vamos, né? Eu acho que é bonito esse paradoxo, você tem que ser o melhor que você pode hoje, porque senão você também está traindo Deus. Ele te deu inteligência, ele te deu sentimento, ele te deu lucidez, ele te deu capacidade, e você não faz. Isso é traição. Agora, você começa a produzir coisas, né? E aí a gente quer aplauso, a gente quer controle, a gente quer ser ouvido, a gente quer estar na frente, bom, aí já é outra coisa, aí o pão amarga, né? Porque aí entra a vaidade. Entra a vaidade, e aí o que adianta eu ter controle e as pessoas que estão em volta de mim serem infelizes? O que adianta eu ser o big boss da empresa e não ter amigos? Né? Aí que o pão começa a amargar. Né? De que serve eu me isolar? Porque eu não quero me contaminar com o mundo, as pessoas são chatas, elas são complicadas, elas são mesmo, todo mundo tem um monte de defeito. Mas se a gente não se misturar, nenhum de nós avança. Né? Então, aí o pão amarga, porque é o gênio isolado, né?
ele sabe tudo, entende tudo, compreende tudo, mas não se mistura com ninguém. Quer dizer, para quem que ele serve? É o pão amargando na boca. Então, o Cristo veio das alturas celestiais para viver conosco. Dá para ter uma ideia do que isso significa? Quer dizer, paremos para pensar. A gente fala de humildade, né? Jesus nasce na palha e morre na cruz, como diz Emmanuel no texto. E era, né, ele fala para Pilatos, né, eu poderia movimentar as falanges que me obedecem, né, e nada disso aqui estaria acontecendo, mas eu estou aqui para dar o exemplo. Né? Começou no nada, terminou no nada, mas ele era tudo. Então, em face de Jesus, né, o que é que podemos nós, se temos um mínimo de lucidez, olhar para nós mesmos e entender o quê, né? Nós temos muito chão para andar, né? Posso falar só uma coisinha? Pois não. E esse chão para andar, né? A gente nunca pode perder essas oportunidades, né? Por exemplo, a oportunidade de estudar aqui, olha que maravilha, gente, né? Então, assim, quando a gente perde essas oportunidades, porque tem várias oportunidades que estão à nossa volta, né, para o nosso crescimento. Se a gente perde essas oportunidades e a gente deixa de avançar por vaidade, né, por orgulho, a gente fica paralisado, né? Aí a gente não cresce. Então, a questão por exemplo, vou dar só um exemplo. Eu estudei música há muitos anos, né? Mas eu não conseguia subir no palco para cantar, para tocar, para fazer nada. Eu subia no palco, eu esquecia a letra da música, minha boca secava, eu não conseguia fazer nada. Entendeu? Aí a gente ia fazer uma gravação, tava só eu e o microfone, mas eu sabia que estava sendo gravado para alguém ouvir depois. Eu não conseguia, né? Então, quando eu fazia em casa só para o Alexandre, nossa, o negócio deslanchava, sabe? Mas Ninguém eu sabia acredita. que tinha mais alguém. Só eu via. Quando eu sabia que tinha mais alguém, eu travava. Por quê? Vaidade, gente, vaidade pura, né? Então, eu não conseguia, por vaidade, né? Então, a gente tem que aprender muito ainda, né? Às vezes a gente se paralisa, né, por razões bobas, né? Houve uma época lá no centro que eu comecei a parar as minhas atividades e eu nunca me dei conta, né? Eu tenho, assim, às vezes, não sei, né, como é que vocês cada um de nós tem as suas forças e fraquezas, né? E eu identificava muito fácil, né, pontos críticos nas coisas, né? E nunca demorou para eu perceber que quando a gente identifica os problemas, na verdade, Deus está esperando que a gente participe da solução. Mas eu comecei a ficar muito crítico, né? Eu via muito rapidamente, né, o erro no discurso das pessoas, o erro nas atitudes, e aí chegou um tempo que eu falei, gente, não adianta falar mais, as pessoas não entendem, elas querem continuar sendo o que elas são, ninguém quer mudar, ninguém quer fazer nada, não adianta, é perda de tempo vir aqui dar esses estudos, fazer palestra, né? Daí eu vou ficar em casa que eu ganho mais, né? Então, quem foi o único que perdeu? Fui eu. Por que nós não fazemos as coisas para os outros? Eu não estou aqui pelos outros, eu estou aqui por mim, porque eu preciso. E eu preciso porque eu não sou perfeito, porque se eu fosse, eu estaria com Jesus, né? Então, isso me aconteceu concretamente. Eu parei de fazer palestra, eu comecei a fazer palestra com 16 anos de idade. Foi a primeira palestra que eu fiz no Centro Espírita. Faltava 2 semanas para completar 16 anos. Né? E fui durante muitos anos fazendo palestra. Mas chegou um momento que eu comecei a achar que eu era muito bom. Que as pessoas não queriam mudar, que não, ninguém quer saber, ninguém quer estudar, ninguém... Né? Às vezes eu preparava, lia para fazer um estudo, né? Chegava para o estudo, a pessoa, mas e a minha dor de pé? Né? Então, assim...
E a minha compaixão para dizer, meu irmão, a tua dor de pé é realmente importante, vamos falar dela, porque se isso está te incomodando, é porque isso é importante. Né? Porque às vezes a dor no pé era uma dor na alma, mas eu era imaturo, né? A gente tem direito de ser jovem também, né? Mas é para dizer que quando nós estamos abertos para aprender, mesmo fazendo erros, a gente vai aprendendo. Mas quando você sai da classe, aí você não aprende mais. E é o que às vezes acontece, né? Então, eu perdi muito. Porque eu parei de aprender. Por quê? Porque quando você dá aula, quem está dando estudos, e eu acho muito bom isso no nosso grupo, né? Porque a gente está estimulando isso. Quando é que se aprende mais? É quando você escuta o César, ou o Pedro, ou o Paulo? Não, é quando você prepara um estudo para dar o estudo. É quando você coordena um evangelho. É quando você, né, prepara uma aula. Então, eu crescia fazendo aquilo. E porque as pessoas eram isso ou aquilo, eu parei. Eu perdi. Né? Porque ler em casa sozinho, eu continuei lendo, estudando, mas não é a mesma coisa. Né? Porque o partilhar com as pessoas é essencial. Né? As perguntas, as questões, os questionamentos, né? Isso nos faz crescer. Puxa, eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha visto a coisa por esse ângulo, né? Mas eu me privei disso por muitos anos, né? E paguei um preço alto, né? Que só eu, né, e minha família sabemos, né? Porque é o preço de você caminhar isolado, sozinho, provavelmente obsedado, né? Porque quem que nos tira disso? Os nossos obsessores. Agora, reconhecer que você pode estar obsedado é necessário, né? Porque eu sei hoje que aquilo foi uma obsessão, que me privou do crescimento espiritual. Né? Então, uma mistura dos dois, né? Você precisa, ao mesmo tempo, brilhar para não trair os talentos que o Senhor te deu e, ao mesmo tempo, ajoelhar no chão e dizer, Senhor, tem piedade de mim, porque eu não sou absolutamente nada. Se o Senhor não me socorrer, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não me mostrar o caminho, se o Senhor não... eu não consigo. Então, nada do que a gente vai fazer pode ter sentido, né? Vai amargar realmente na boca, porque falta o ingrediente que dá alegria, falta o ingrediente que você fala, vale a pena fazer isso. Não, tudo bem, eu estou sendo criticado, provavelmente eu mereço essa crítica, né? Mas eu não posso parar, eu estou aprendendo. Se o meu colega, eu estou na classe de matemática, ele me critica porque eu tirei 50, 60 e ele tirou 90, e eu paro, não, eu nunca vou aprender, né? Então eu não tenho. A crítica, ela ajuda, porque às vezes ela é verdadeira, às vezes ela é justa. Né? As pessoas às vezes nos criticam com justeza, procede a crítica. Mas o problema não é a crítica, o problema é a nossa atitude em relação à crítica. Né? Se eu me paraliso, né, como a Adriana falou, você não sobe no palco porque você se paralisa diante da possibilidade de ser criticado, né? É você que se priva, né, das coisas. Mas vamos lá, vamos passar a palavra, porque eu já ocupei muito tempo. O Yuri. Boa noite. Eu peguei no dicionário, não, que é o sentido da humildade, não? Então ele diz a virtude que consiste no conhecimento das próprias limitações e fraquezas e obrar de acordo com este conhecimento. Então, conhecimento nas próprias limitações e fraquezas, como é difícil para nós reconhecer isso, não? Então, eu me lembrei na pergunta do livro dos médiuns, não? Que ele falava que todas as imperfeições morais são portas abertas para os espíritos maus, mas aquelas que eles utilizam
que tem mais habilidade, né, é orgulho, não? Então, porque esse orgulho é a coisa que a gente tem mais dificuldade a confessar-se a nós mesmo, não? Então, nós não podemos reconhecer que somos orgulhosos, então não podemos reconhecer nossas fraquezas, não? Como a humildade, não, exige muita disciplina, exige essa força de vontade para fazer nossas mudanças, não? E a doutrina também nos diz que é uma das maiores conquistas do espírito, não? Porque a humildade nos traz independência, nos traz liberdade interior. Então, sempre estamos presos a nós mesmos, como a Adriana diz, né? Que ela tem medo, porque nós temos medo a errar, nós temos medo a reconhecer, né? Então, muito difícil. E eu me lembro também que Jesus diz, não, se você quer ser o primeiro, se você quer ser grande, seja servidor de você mesmo, e se quer ser o primeiro, seja servidor dos outros, não? Então, esse orgulho de servir a nós mesmos, nossas coisas, ter essa autovalorização de nós mesmos, somente nós todo o tempo, como nos escravizam, não? Então, eu tenho muitas notas, mas... Desculpa, é isso. Não, mas essa definição, né, Yuri, de humildade, acho que não tem, a gente tem que se perguntar mesmo, né, o quão humilde nós somos. E a gente vai ver que ainda a gente tem muita vaidade, a gente ainda tem muita coisa ocupando lugar, né, em nosso ser. Então, eu acho que não tem outra forma de adquirir humildade. Então, refletindo, né, no texto, como disse a Yuri na definição, é reconhecer a própria pequenez, né? É reconhecer o quão pequenos nós somos. E esse reconhecimento é o olhar para fora, né? O olhar para a grandeza de tudo, e de tudo que a gente não pode fazer, né? E que Deus nos deu, mas que nós não podemos fazer uma flor, nós não podemos fazer cantar um pássaro, nós não podemos fazer nada. Então, reconhecer o quão pequenos somos diante da criação, eu acho que é um trabalho que nós podemos fazer todo dia, olhar para o céu e ver as estrelas, sabe? E sentir o quanto nós somos pequenos, o quanto nós temos ainda para aprender, para crescer, para realizar. E nesse trabalho, né, de admitir que o quão pequenos somos, a gente vai, nesse reconhecimento, né, acho que a gente vai desenvolvendo, né, essa humildade, essa simplicidade. O César vai poder me corrigir, faz tempo que eu li, mas quando eu li a história de Eurípides Barçanufo, quando ele construiu a escola, né, lá em Minas Gerais, Maria de Nazaré, né, que aconselhou que ele desse o nome da escola, a Escola de Allan Kardec, e aconselhou Eurípides Barçanufo a ensinar às crianças o evangelho do seu filho e ensinar astronomia para as crianças. E eu acho que vem muito nisso, né? Por que ensinar astronomia para as crianças? Porque quando a criança, desde cedo, vê a grandeza do universo, né? E vê o que nós somos de pequenininho, então, desde criança, a criança vai saber se posicionar como um ser em crescimento, um ser que é pequeno e que precisa, né, fazer um longo caminho, né, na direção de Deus. Então, por que, né, então, ensinar astronomia? Porque ensinando astronomia, a gente ensina a grandeza da criação. E a gente se colocando diante dessa grandeza, a gente sabe a nossa posição. E a gente sabe que nada sabe, como disse Sócrates, né? Eu só sei que nada sei. Nós estudamos na sexta, né, um texto muito bonito de Emmanuel, um texto maravilhoso, e nós discutimos um pouco isso, né, porque ele no texto ele ia falando, né, de
de algumas estrelas que são, por exemplo, ele cita uma, né, que é 300 milhões de vezes, o volume dela é 300 milhões de vezes, né, o volume do nosso Sol, por exemplo. Né, e ele vai falando, né, da imensidão do universo, né, e não é só um universo imenso, é um universo que funciona perfeitamente. Né, e isso que a Giovana falou é muito bonito, porque você coloca, né, um óvulo em contato com o esperma, mas você não criou nenhum nem outro, e você não tem a menor ideia do que está se passando ali, né? Aquilo já está lá, o controle de tudo aquilo já está ali, você não faz nada, né? A gente planta, né, coloca uma semente no chão e tudo se produz sozinho, a gente não faz nada, né? A gente pode matar um pássaro em um segundo, mas criar um, né, e fazê-lo cantar, nós não podemos. Então, a beleza de tudo isso, né, numa das conclusões que nós chegamos, né, na sexta, foi que Emmanuel não fala tudo isso para nos humilhar, né, mas para que, tendo a sensação da grandeza do universo e de Deus, a gente entenda que precisa crescer, né, porque como civilização nós achamos que já chegamos no máximo, que nós somos o suprassumo da evolução. Né? E outros pensaram isso antes de nós. Né? Nós estávamos lá em Roma, quando ela estava afundando na lama. Né? Nós estávamos no Egito, provavelmente, quando ele afundou e desapareceu. Então, onde estão as grandes civilizações? Algumas que provavelmente, Atlântida, por exemplo, a gente não tem nem notícia, né? Mas os espíritos confirmam que existiu. Né? E que era uma civilização extremamente avançada. Né? Onde é que está? Desapareceu na água. Então, a nossa pode desaparecer amanhã, no meio de uma guerra nuclear. Então, assim, ter essa sensação da grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, de quão pequeninos nós somos, mas, ao mesmo tempo, o ser extraordinário que criou tudo isso, ele nos criou também. Então, a estrela lá de 300 milhões de volume a mais que o nosso Sol foi criada por ele, mas nós também. Né? O universo está coalhado de galáxias. Gente, uma galáxia, só a nossa, tem 200 milhões de sóis. É muito. Né? É imenso, nós não temos ideia do que é isso. E aí você tem Andrômeda e outra, são milhares, né, mas o ser que criou tudo isso, que botou tudo isso para funcionar, ele me criou. Então, assim, e tudo que ele quer é que eu entenda que se eu não for humilde, eu não tenho acesso a isso. Esse é o segredo, né? Por isso que a humildade é uma lei da vida. Se eu não tiver humildade, eu não vou ter essa, eu não estou dizendo que eu tenho, hein? Estou dizendo, se nós não tivermos, quer dizer, é um trabalho a ser feito, mas se nós não tivermos humildade diante disso tudo, eu não posso aprender, eu não posso entender quem fez tudo isso. Né? Então, a nossa ciência é ridícula, a gente acha que ela é o máximo, nós não entendemos nada. Né? A mente humana ainda é um mistério para nós, o espírito humano é um mistério, a matéria ainda é um mistério para nós. Mas, ao mesmo tempo, amar é uma coisa acessível e que nos conecta diretamente com esse centro do poder divino. Né? Aqueles que amam entendem tudo. É estranho isso, né? Você pode não ir numa escola, numa faculdade, mas você ama, você entende tudo, porque você entende o que é mais importante. Então, a vida é cheia dessas contradições estranhas, né? De gênios que são completamente desconectados da realidade, e de donas Marias, né? Humildes e simples, mas que são focos de luz e de amor, né? Para aqueles que vivem, né? Que estão ali com elas. Então, há um mistério em tudo isso, né? E a humildade é esse mistério, eu acredito, que os espíritos estão tentando nos dizer
né? Abra o olho, porque é isso só que precisa, né? Para você ter acesso a essa grandeza. Mas muito bom, a gente está finalizando, né? Se alguém tiver ainda algum último comentário. Muito bom. Nós faremos, né, periodicamente, por necessidade, né, dos nossos processos de evolução. Acho que nós temos que aprofundar e muito, né, o conhecimento do que seja humildade. Porque passa por aí, né, a nossa evolução espiritual. Nós não vamos conseguir chegar muito longe se nós não entendermos, ou não vivermos, vivenciarmos essa experiência de reconhecer a grandeza, né, do nosso Pai. E eu acho que é um pouco inevitável, talvez isso nos ajude a sermos mais humildes, porque quando nós reconhecemos essa grandeza, e eu reconheço que Ele me criou, eu sou obrigado a reconhecer que aquele que está na minha frente também é uma criação dele. E Deus não teria criado aquela pessoa que eu posso achar muito chata, né? Mas Ele não a teria criado se ela não fosse essencial para a economia do universo dele. Quem sou eu para julgar os critérios de Deus? Ele criou aquela pessoa. Ele criou. Aquela pessoa na minha frente é a criação de Deus. Ela é única. Então, o que eu acho dela ou deixo de achar é problema meu. Agora, Deus a criou, isso eu não posso negar. E ela é tão importante na economia do universo quanto qualquer um de nós. E por mais pequeninos que nós sejamos, nós não teríamos sido criados se isso não fosse da vontade de nosso Pai. Então, é muito bonito saber que eu tenho na minha origem um Criador, e que esse Criador é uma potência, né, que eu não consigo sequer entender. Mas Ele me criou. Mas Ele criou também meu irmão do lado. Então, eu não posso querer que a minha grandeza seja reconhecida se eu não reconhecer daquele que está do meu lado. Mas vamos lá, né? Eu acho que é muito bonito quando a gente vê esses espíritos que já conquistaram essas virtudes, né? E que já tiveram acesso a esses... Emmanuel, quando escreve, né, aquele texto que nós lemos na sexta, falando da imensidão do universo, dos planetas, ele não está falando de algo que ele leu em livro de ciência. Né? Falando de civilizações mais avançadas, ele não está falando de algo teórico. Ele está falando de algo, ele não vai dizer para nós, eu vi esses lugares, né? Eu tive acesso a eles, eu conheço essas civilizações, né? Porque ele não quer ofuscar a nossa pequenez, mas ele está falando de algo que ele conhece. Né? Então, o Chico, jamais ele vai contar para nós, eu tive acesso, eu tenho acesso a essas civilizações. A gente está aqui orando para o Chico, talvez ele esteja em Júpiter, né? Vivendo em... Né? A gente não sabe. Então, eles têm acesso, mas qual é o acesso a isso? Não é inteligência. É humildade. Mas muito bom. Então, nós vamos finalizar o nosso evangelho, né? Fazemos a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores da vida maior, nós agradecemos a bênção do estudo, da reflexão. Nós agradecemos, Senhor, a bênção de termos amigos que partilham conosco o caminho do crescimento. E, sobretudo, Senhor, nós agradecemos a presença, o carinho, a atenção dos nossos benfeitores da vida maior. Nós
Pedimos a eles que envolvam nossos lares, que abençoem a cada um de nós, que nós possamos ser, nestes instantes, focos de luz, porque estamos unidos pela oração ao teu amor, que nossos benfeitores possam espalhar essa luz, envolver nossos entes queridos, que nós possamos distribuir, levar a eles com carinho, com respeito, com amor, os benefícios que nós recebemos nestes momentos. A nós, Senhor, não cabe mais a crítica, a nós nos cabe, Senhor, somente o esforço do aprendizado, do trabalho. Nós sabemos, Mestre, que temos muito a aprender, muito a caminhar, mas nós olhamos para estes irmãos que nos abraçam nestes momentos. E se eles estão aqui, se eles nos amparam, é porque nós estamos dando alguns passos, ainda que pequeninos. Que eles possam ter paciência, generosidade, como nós sabemos que eles têm, mas que eles possam igualmente receber a nossa gratidão por tanto amor, por tanto carinho, por tanta generosidade. Somos alunos desta escola que é o universo. Somos alunos ainda no começo do aprendizado, mas nós olhamos para os nossos mestres, aqueles que estiveram, inclusive, conosco neste mundo, que nos ensinaram o valor do estudo, do trabalho, da dedicação, da generosidade, do amor. E olhando para eles, nós temos esperança e alegria nos nossos corações. Que nunca nos falte, Senhor, a bênção da doutrina espírita, a luz do teu evangelho e a humildade, Senhor, de reconhecermos que precisamos, que ao menos precisamos deste remédio para as nossas almas, ainda tão necessitadas. Fique conosco, Senhor, abençoe a nossa semana, ilumine os nossos caminhos, que nós possamos guardar no coração a alegria de te conhecer. Guarda-nos, proteja-nos, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.